Olá! Estamos então abrindo nossa segunda aula sobre os regramentos sanitários e as implicações na retomada das atividades presenciais. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre os regramentos sanitários e a organização da escola. Qual que é o nosso primeiro ponto? E que vocês assistiram às videoaulas sobre o Plano com Edu com a Regina, e ela fala da revisão do plano. Para que a gente faça essa revisão, a gente precisa fazer os levantamentos, buscar saber quem são os nossos grupos de risco, quem vai participar das nossas atividades presenciais, quais as rotas do transporte escolar que nós vamos precisar realizar, quantas refeições vamos precisar servir no momento presencial e no momento em que as crianças estejam em casa. Então, todos esses levantamentos são necessários serem feitos para incluir no Plano Edu, para atualizar o plano de ação. E duas outras ações são extremamente importantes e que precisam ser organizadas tanto pelas redes de ensino quanto pelas escolas. Formação das equipes, treinamento e comunicação eficaz. Os levantamentos, então, eu já mencionei anteriormente, mas vou destacar novamente. Então, o total de matrículas por turma, total de servidores, quem se enquadra no grupo de risco, qual o tamanho das minhas salas de aulas, quantas eu tenho, como que eu vou poder atender as famílias, quais as famílias que vão optar, eu vou precisar fazer um formulário para isso tudo eu preciso organizar com antecedência. Se eu sou uma rede de ensino, eu preciso ver total de EPIs que eu já encaminhei para as escolas, total de EPCs. O que são EPIs e EPCs, né? São equipamentos de proteção individual, então máscaras, face shields, luvas, aventais. EPCs, equipamentos de proteção coletiva, o álcool gel, as lixeiras com acionamento em pedal, para que não haja nenhum tipo de contaminação na hora do descarte das máscaras. E observar também todos os contatos dos professores, das famílias, deixar tudo isso levantado e atualizado. Depois desses levantamentos prontos, a gente vai organizar qual o modelo pedagógico que nós vamos utilizar enquanto rede no atendimento presencial. Quais os modelos que a gente vai precisar adotar. Como que eu vou organizar os espaços da nossa escola? Porque não é só a sala de aula, a gente precisa pensar nos corredores, nos refeitórios, no banheiro, na biblioteca, nos laboratórios, todos os espaços. Eu preciso também pensar em montar o quadro de horário, que vai ser um quadro de horário diferenciado neste ano de pandemia ainda. Também vou encaminhar para minha mantenedora, se for uma escola, qual a necessidade de aquisição de novos equipamentos e de possíveis contratações de servidores. Vou deixar muito claro com as minhas equipes, estabelecendo os papéis de cada um, que vocês vão trabalhar mais à frente num módulo com a Cleonice sobre o SCO, Sistema de Comando Operacional. Vamos precisar treinar todas as equipes e foco novamente na comunicação eficiente. Vamos então esmiuçar um pouquinho mais, vamos detalhar um pouquinho mais essa organização. Nós temos que pensar que vamos ter estudantes que vão estar no grupo de risco ou que os pais vão optar por não encaminhar os seus filhos presencialmente nesse momento. Essas crianças vão se enquadrar num modelo de planejamento pedagógico 100% presencial. Então, a rede precisa pensar como vai organizar. Se vai contratar novos professores, se vai manter na mesma turma dos alunos que vão vir presencial. Então, todas essas questões precisam ser pensadas e planejadas e incluídas no Plano Edu. Temos turmas que serão mistas, que vão vir grupos presencialmente e grupos remotos, ou seja, aquelas turmas que a gente não vai conseguir incluir numa única sala de aula e que vamos ter que subdividir esse grupo vai ver dias presenciais e dias vão se manter em atividades em casa. E temos ainda escolas que
por conta de um número reduzido de matrículas, poderão atender 100% dos seus alunos na forma presencial, pois eles vão conseguir colocar o número de alunos suficiente dentro da sala a fim de manter o distanciamento social. Então, teremos aí, no mínimo, 3 modelos acontecendo nas nossas escolas e outros que poderão surgir dentro da criatividade de cada rede. A partir da Portaria 983 e dos cadernos das diretrizes sanitárias e de comunicação, de gestão de pessoas, a gente precisa estar organizando os nossos espaços da escola. Organizando as carteiras de forma a deixar 1,5 metro de distanciamento, a ventilação do ambiente, já que a gente não deverá utilizar o ambiente, a ventilação motorizada com ar-condicionados ou ventiladores. Então, a gente precisa observar como é que estão as nossas portas, as nossas janelas, se elas têm uma abertura suficiente para essa ventilação. Lacrar os nossos bebedouros, aqueles que têm o acionamento por jato, né? Então, as pessoas não poderão utilizar esses bebedouros. Temos que olhar o nosso refeitório e organizar para que ele atenda a capacidade de 1/3, demarcando esses espaços. Precisamos demarcar os corredores com rotas de entrada, de saída, de circulação, mantendo os espaços que poderão ter fila, demarcando 1,5 metro de distanciamento no chão. Dentro da escola, organizar rotas para que não haja o confronto, né, ou a pessoa passar uma próxima a outra, né? Também precisamos observar os nossos banheiros, as nossas estações de higienização, ou seja, quais os pontos estratégicos para colocar os dispensers de álcool gel na entrada, nos corredores, na entrada das salas de aula ou dos espaços coletivos. As lixeiras, aquelas que eu já comentei anteriormente, né, com acionamento em pedal, principalmente nos locais coletivos, para poder fazer o descarte da máscara, porque a máscara vai ter que ser trocada durante o dia. Os pontos estratégicos da escola, com cartazes orientativos, informando, né, as mais diversas atitudes que cada um tem que ter enquanto cidadão. E aí, depois dos levantamentos feitos, também a gente precisa montar o quadro de horário. Quais que são os pontos de destaque no quadro de horário, né? A gente precisa concentrar as aulas. Então, nos anos finais, por exemplo, no ensino médio, a gente deve concentrar, por exemplo, as aulas de língua portuguesa num único dia ou, no máximo, em 2, para que não haja uma rotatividade de professores naquela turma no mesmo dia. A gente precisa contemplar, né, momentos remotos e presenciais. Isso tem que estar posto no quadro de horário. Deixar claro para os professores, para os estudantes e principalmente para as famílias, para que não haja conflito de dias em que aquele estudante precisará vir presencial e nos dias que ele vai ficar em casa, fazendo as suas atividades de casa, para que ele não chegue no dia errado na escola, por exemplo. Então, precisa ter tudo muito bem montado e orientado a todos. Encaminhar os equipamentos, então, as EPIs e EPCs, né, que são necessários comprar máscaras, luvas, álcool, dispensers, lixeiras, entre outros, aventais, face shield, né? Caso você já tenha um estoque na escola, mas não vai ser o suficiente para um prazo de 15, 20 dias, por exemplo, já tem que solicitar nova demanda mantenedora, né, para que esse equipamento não falte em nenhum momento para os nossos servidores e para os nossos estudantes na escola. Cada rede também, a partir do seu desenho pedagógico, vai observar a necessidade, vai estabelecer a necessidade de novas contratações, né? Talvez determinados grupos sejam maiores contratações, outros menores. Isso tudo vai depender do desenho que vocês organizarem. E aí,
estabelecer os papéis, né? Quem faz o quê? Quem que organiza, por exemplo, as EPIs e que vai comunicar aos responsáveis quando isso estiver faltando? Quem comunica as famílias em casos suspeitos? Quem vai ligar para o posto de saúde? Quem que vai ser o responsável por isso dentro da escola? Quem vai receber os alunos e vai fazer a triagem na entrada da escola? Quem vai orientar durante as aulas ou durante o processo formativo dos estudantes sobre o uso da máscara e a higienização das mãos? Então, dentre outros, né, só trago aqui alguns exemplos para a gente destacar essa necessidade de que cada um saiba quem é que faz o que dentro da escola. Isso tem que estar muito claro no Plancom Edu e transparente a todos, né? Todos têm que saber, todos têm que conhecer. E treinar. O treinamento é importantíssimo. Treinar a equipe gestora, treinar os professores, treinar os estudantes, as famílias, a comunidade, os servidores da limpeza, da alimentação, do transporte, quem tiver vigias, outros servidores, para que cada um saiba o seu papel, para que cada um saiba quais são os regramentos e como que se autoprotege e protege os seus colegas. E sem dúvida nenhuma a gente vai ter um módulo trabalhando bem especificamente a comunicação, porque uma comunicação eficiente é a chave de tudo. Se a nossa comunidade escolar não conhecer todos os regramentos sanitários, não souber do nosso plano de contingência, tanto do município quanto da escola, com certeza a gente vai estar fadada ao fracasso. As pessoas não vão saber se portar, vão descumprir os regramentos e a gente vai estar mais suscetível à transmissão da Covid dentro da unidade escolar. Encerramos agora esta aula. Já convido vocês a estarem com a gente no próximo vídeo, falando um pouquinho mais sobre os regramentos sanitários e o planejamento dos professores. Obrigada!